Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório, indo para Jamaica. Perto de Montego Bay existe uma fazenda, uma antiga plantação de cana-de-açúcar que representa bem mais do que uma atração turística na Jamaica. Representa um pedaço da história, uma história de terror. O fantasma de Annie Palmer, ou como é mais conhecida por lá, a bruxa branca da Jamaica, assombra a fazenda. Annie nasceu Anne Mae Patterson na Inglaterra, mas passou grande parte da sua vida com os pais no Haiti. Quando eles morreram de febre amarela, ela foi adotada por sua babá, que além de bons modos, também lhe ensinou o voodoo. Tempos depois, elas foram para Jamaica e com apenas 17 anos Annie se casou com John Palmer, dono da plantação Rose Hall, a maior da ilha, com mais de 2.000 escravos. Só que mesmo tendo um marido que a amava muito, Annie começou um caso com um dos escravos, até John Palmer descobrir, e furioso, ele decidiu castigar a mulher, dando nela uma surra de chicote. E como vingança, Annie o envenenou em um dos quartos do terceiro piso da casa grande. A partir daí ela começou a escolher os escravos com quem queria passar as noites, e foram muitos. Na manhã seguinte, ela mandava que fossem mortos, para que ninguém soubesse o que havia acontecido. Só que ela não sentia prazer com os escravos só levando-os para a cama. Ela também se satisfazia ao vê-los amarrados a uma árvore bem embaixo da sacada do seu quarto, e sendo açoitados, mutilados e torturados até a morte. Seu quarto, inclusive, era todo decorado em vermelho, porque ela dizia que amava sangue. E ela passava boa parte das suas manhãs assistindo a isso. Também fazia parte do seu dia passear a cavalo pela propriedade, vigiando e escolhendo o escravo com quem passaria a próxima noite. Seu cavalo era chamado de cavalo de 3 patas, porque ele tinha 3 patas brancas. E ninguém contestava o poder de Annie Palmer. Um poder conseguido à custa de muita tortura e crueldade. Ela também mandava que armadilhas de urso fossem escondidas nos limites da fazenda para o caso de fuga. Annie se casou por mais 2 vezes, também com fazendeiros ricos. E também matou os outros 2. E para ter certeza de que realmente estavam mortos, ela ainda derramava óleo fervendo nos seus ouvidos. O segundo marido foi assassinado a facadas e o terceiro estrangulado com a ajuda do novo amante de Annie, um escravo que também dominava a prática do voodoo. E existem 3 palmeiras reais em frente à casa grande, e é lá onde os corpos dos 3 maridos estão enterrados. Mas a coisa ficou feia mesmo quando o escravo se apaixonou pela sobrinha de Annie, e ela ficou tão enfurecida que colocou um feitiço de morte na garota. O escravo não gostou e matou Annie Palmer estrangulada. A morte dela coincidiu com a grande revolta dos escravos em 1831. Eles então invadiram a mansão e destruíram todos os seus pertences, inclusive os retratos, pois eles tinham medo de que o seu espírito voltasse através deles para amaldiçoá-los, e pouca coisa sobrou. Mesmo assim, eles continuavam apavorados. Annie então foi sepultada em uma cripta de pedra, atrás da casa grande, próximo a um bosque. Um ritual voodoo foi feito para que seu espírito continuasse preso. Só que o ritual não foi concluído, então ela continuou a andar pela fazenda e pela plantação. Os visitantes e funcionários já viram por várias vezes Annie montada em seu cavalo cavalgando pela plantação, e ela também já foi vista em pé na mesma sacada por onde assistia às sessões de tortura. Há muitos relatos de vozes femininas e pessoas já disseram ter visto manchas de sangue no chão, que simplesmente desapareciam após alguns segundos. Foram também muitos os visitantes que disseram ter batido fotos do interior da casa, fotos que pareciam normais, mas ao serem vistas, mostravam vultos, sombras e orbes. O grande espelho do quarto de Annie, aquele dos poucos objetos que sobraram, é possível que se enxergue nele
bem mais do que o seu próprio reflexo. A árvore onde aconteciam as torturas trazia tanta negatividade, tanta má influência para o lugar que ela precisou ser arrancada. E além dos relinchos do cavalo de 3 patas, o chamado fantasma do homem do grito também gela o sangue de funcionários e visitantes. O homem do grito era o capataz, era outro sádico que, ao perceber alguma fuga, começava a gritar, e quando capturavam o fugitivo, ele mesmo fazia questão de torturá-lo até matá-lo. Johnny Cash escreveu em 1970 a balada de Annie Palmer, contando sobre os horrores que aconteceram na Rose Hall. Ele ficou tão impressionado com o lugar que acabou comprando uma casa dentro da propriedade. E essa casa está exatamente da maneira como ele deixou ao morrer em 2003. E a administradora disse que o lugar transmite uma estranha sensação de paz. Foram captados muitos picos de energia eletromagnética, principalmente próximo aos objetos pessoais de Johnny Cash, mas apenas uma psicofonia. Quando foi perguntado: "Você gosta das músicas de Johnny Cash?", a resposta foi clara: "Sim, por que não?". E quando essa psicofonia foi analisada e comparada com a voz de Johnny Cash em uma das suas músicas, os gráficos eram exatamente iguais. Os jamaicanos têm muito medo da Rose Hall, porque sabem que Annie Palmer é insaciável e, mesmo morta, é capaz de tudo para conseguir o que quer. Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mas o lugar onde os fantasmas são donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.